Boa noite, meu povo. Aqui tá frio. É uma noite, segunda-feira, abençoada por Deus. É só motivo de agradecer a Deus, né? Tá frio, mas nós temos coberta para poder se cobrir. Nós temos um teto. E aqueles que nada disso têm? Só a misericórdia de Deus. Tem muitos que não têm um teto. Tem muitos que não têm uma coberta confortável. Não tem uma comidinha quente. Como aquele povo lá onde estão tendo aquelas guerras. Imagina você construir os seus bens e perder tudo e sair com a mão na frente e outra atrás, sem poder levar nada e sair sem nada, só com a roupa do couro para salvar a sua vida. Isso é as consequências do homem. O coração do homem, ele é contaminado, o coração do homem é mau. O coração do homem é mau. Só a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas para poder dar conforto, paz para eles. E aqueles povos que Deus usa para ajudar com alimento, com comida, é muito dolorido para quem está nesses países aí tendo guerra. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos um país chamado Brasil, que é de paz, mas tem muitos países aí que as guerras estão aí. E quem sofre com isso são os inocentes, as crianças que não tem nada a ver, aqueles que têm que se destacar, sair do seu lar para não perder as suas vidas. Vamos orar por esse povo, para que Deus traga alegria para o coração, porque só Deus pode dar conforto, alegria, nos momentos tão difíceis desse, de você não ter para onde ir, perder tudo que tem e sair sem rumo algum, sem nem saber para onde vai. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Com a tua mão poderosa, estende a tua mão e abençoa o nosso Brasil. Livra da maldade, livra, meu Deus, da inveja, da cobiça. Esteja guardando o nosso país sobre as tuas mãos poderosas, sobre os teus cuidados, e que o Senhor dê força e ânimo para esses que estão aí, meu Pai, sem saber para onde vai, sem direção. O Senhor é um Deus que pode e sabe todas as coisas, é quem conforta, é quem liberta, é quem tem o poder sobre as mãos, sobre o céu, sobre o mar. Então, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente esses que estão sem rumo, sem saber para onde vai. Que o Senhor dê a direção para eles, conforte aqueles que perdeu um ente querido, aquele que perdeu seus familiares, seus filhos, muitos perderam seus pais. Que Deus abençoe grandemente, fortalecendo, trazendo aquele conforto, aquela paz para o coração dessa pessoa, para que ele permaneça e para que ele sobreviva para a glória de Deus. Que Deus esteja abençoando a todos. Só a misericórdia de Deus. Nós estamos aí caminhando para o fim dos tempos, onde muitas coisas virão, onde o amor de muitos esfriarão, aonde já não se tem mais aquele amor verdadeiro, genuíno por a palavra de Deus. O amor de muitos esfriaram. E só Deus, para ter misericórdia, para resgatar aquele que está fora dos caminhos de Deus, aqueles que se desviou dos caminhos do Senhor. O Senhor é o único que pode trazer essa pessoa para a presença dele. É o trabalho, o Espírito Santo é quem convence o pecador ao arrependimento. Jesus, ele é o nosso Salvador, nunca deixou de ser. Ele é e continua sendo o nosso resgate, o nosso Senhor que veio para nos salvar. E só em Jesus Cristo encontramos salvação, encontramos paz e alegria, e encontramos a vida eterna. Ele diz: aquele que crê em mim e for batizado, esse será salvo, e aquele que não crê em mim será condenado.
Se você crê em Jesus, você tem a salvação através de Cristo Jesus. Porque é através de Cristo que nós teremos salvação, vida eterna. Sem Ele, nada disso nós teríamos, se não fosse Deus dar o seu Filho por amor. Você entende o que é um amor? Um amor tão grande que foi capaz de dar seu filho, seu único filho, seu bem mais precioso. Você acha que foi fácil Deus dar seu filho para morrer na cruz em nosso lugar? Para você continuar na mesma vida, no mesmo erro, no mesmo pecado, não reconhecendo a Jesus como suficiente salvador da sua alma? Isso aí é a condenação que nós procuramos quando nós não procuramos a buscar a Deus, quando nós não procuramos ter aquele amor genuíno para o nosso próximo. O Senhor Jesus diz: amarás o teu Deus acima de tudo e de todos, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que temos amado o nosso próximo, que está próximo de nós, que muitas das vezes nós rejeita, que muitas das vezes a sociedade rejeita? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como amar a Deus? Está mentindo, está enganando a quem? Nós temos que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. O que nós não queremos de mal para os outros, não queremos para nós também. Essa é a palavra que Deus nos dá para cada um de nós saber que Jesus ele é o caminho e que não existe outro caminho. Não podemos buscar coisas que não têm sentido, porque só ele foi quem pagou um preço, foi quem morreu na cruz, humilhado, cuspido, rejeitado por muitos, mas ele se fez ali como um cordeiro, ele foi dado como um cordeiro para nos resgatar, para que eu e você tenha salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos que amar a Deus, porque antes de nós amar a Deus, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou dando seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, meus irmãos. Isso é muito sério. Existe a salvação, existe o céu e existe o inferno. E quem criou o inferno foi Deus, para Satanás e os seus anjos. Ele não criou para o homem. O homem vai para lá por teimosia, por não entender a palavra de Deus, por não se converter a Cristo, por sair dos caminhos de Deus, praticando coisa errada, não há arrependimento. Por isso que o homem está caminhando para o fogo eterno. Mas não é isso que Deus quer de ninguém mesmo. Veja bem, Deus não quer isso para ninguém. Isso é o homem que sabe. Deus deixou o livre-arbítrio, o direito de escolha, para você escolher, não é na força, não é na marra, mas você, se você não lê a palavra de Deus, as escrituras, do que Deus quer de cada um de nós, o que Deus quer é salvar o homem, que todo homem seja salvo. Mas não cabe só a Deus. Deus quer que o homem se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus erros e reconheça Ele. Tem que ter a patente, o reconhecimento. Aqueles dois ladrões que foi crucificado na cruz, junto com Jesus, um murmurava: se és mesmo filho de Deus, desce daí e salva a ti e a nós. O outro falava: tu não tem compaixão, mesmo na hora da morte, não tem coração. E então aquele ladrão que não murmurou, que falou: lembra-te de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. Ele reconheceu. Aquele ladrão que não via falar de Jesus, não ouvia falar da palavra, ficou o tempo inteiro roubando. Mas quando ele estava ali sendo crucificado com Jesus, ele falou: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja bem, por isso que eu digo, tem que ter o reconhecimento, porque aquele ladrão, mesmo na hora da aflição, na hora da morte, ele reconheceu que Jesus era o quê? Rei. E você tem aí a palavra
a pregação, a Bíblia, que é o manual de instrução, e você muitas das vezes não quer reconhecer que Jesus é o suficiente Salvador da nossa alma. Veja bem que aquele ladrão, ele reconheceu. Ele disse: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus perdoou ele. Ele foi perdoado porque ali houve um reconhecimento que Jesus era santo e rei e que era o nosso Salvador. Fica aí a dica para você. Você ainda está tendo tempo, oportunidade de aceitar Jesus, de se converter a Cristo, porque não há outro caminho. Não há um caminho que te leve à salvação, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio e nos resgatou das trevas. Que Deus abençoe e que abra sua mente, o seu entendimento. Leia a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber o significado da palavra, da morte de Cristo, qual foi o propósito de Deus dar seu Filho. Foi para resgatar nós das trevas, foi para os perdidos, mas para salvar. A promessa que Cristo prometeu é salvação. Não é riqueza, não é bem materiais, não é poder aquisitivo, não. Ele quer nos salvar do fogo eterno. E isso, meus irmãos, já é o suficiente. Poder morrer em paz, descansar e saber que está sendo salvo por Cristo Jesus através do nosso Deus. Isso é bom demais. Duro é você morrer fora de Cristo e não saber nem para onde vai a sua alma. Isso que é difícil. Isso que é difícil, porque se Deus foi dado para salvar, dado como resgate, só através de Cristo é que temos a salvação. Fora dele não existe. Quem disser é mentiroso, eu fico com a palavra de Deus. Ninguém pode salvar a não ser o Filho de Deus que foi dado como resgate. Ele foi dado para nos resgatar e para, através da morte de Cristo, nós ter a salvação e a vida eterna através de Cristo. Entenda bem, ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu para nos salvar. A salvação você só vai encontrar através de Cristo Jesus. Você pode até tentar em muitas coisas, mas não vai dar em nada. Porque se Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E essa vida eterna é através de quem, meu irmão? Abre os ouvidos, o entendimento. Por amor de Deus, ainda é tempo. Você ainda está em tempo de pegar a Bíblia e ler e saber que Deus é o nosso Salvador e que não existe outro além dele. Só ele é Deus santo, poderoso, que pode todas as coisas deste mundo. Que Deus abençoe em nome de Jesus e reflita na palavra de Deus.